Nós estamos estudando Romanos capítulo 2 e desde o capítulo 1 nós já temos visto sobre a culpabilidade do homem. É bom entender que quando nós falamos de culpabilidade, nós não estamos falando de salvação. Nós estamos tentando provar pela palavra de Deus que o ser humano é culpado e merece o inferno. Nós não estamos falando de salvação. Salvação é um estudo maravilhoso, está relacionado com a culpabilidade, mas salvação é outro tema. Primeiro você tem que provar que o cara está se afogando. Ele precisa sentir que ele está em perigo. Aí quando joga uma boia, uma tábua de salvação, aí ele se agarra nela. Mas primeiro precisa reconhecer sua culpabilidade. Você é culpado. Você aceitou Jesus? Aceitei Jesus. Você foi salvo? Fui salvo. Salvo do quê? É mesmo, nunca parei para pensar. Salvo do quê? É possível que muita gente aceitou Jesus porque Jesus é bonitinho, porque Jesus é meigo, porque Jesus é maravilhoso. É o que todo mundo fala, também acho que Jesus é isso. Mas você poderia ter aceitado qualquer outra coisa então, se é nessa base. Na verdade você aceitou Jesus, os que entenderam, que você estava desesperado. Se você não aceitasse Jesus, você estaria, como disse o dirigente aqui, perdido. Olha nosso beija-flor de novo. Quem viu, viu, quem não viu, não viu. Toda a escola dominical está vindo aqui agora, tá? Então, o ser humano ele é culpado. No capítulo 1, você não encontra a palavra Jesus em nenhum momento. Desculpa, não capítulo 1. Capítulo 1, versículos 18 a 32. Você não encontra a palavra Jesus, Salvador, Evangelho, porque isso está falando de salvação. As pessoas são perdidas, estão perdidas. A culpa delas é porque elas tiveram uma revelação primária e elas não prestaram atenção e não deram glórias a Deus. O beija-flor entra na igreja, dá uma voltinha, alguns vêm e reconhecem, foi Deus quem fez o beija-flor. Quem é Deus? Eu não conheço, mas eu sei que é um Deus, um que pode criar todas as coisas. Só Ele merece o meu louvor e a minha glória. Quem é Ele? Não sei, mas eu não posso adorar mais nada que não seja Ele. Se um dia Ele se apresentar a mim, ótimo, eu vou adorá-lo. Se Ele não se apresentar a mim, eu não tenho direito de fazer do beija-flor o meu Deus. Notaram? Então nós estamos falando de culpabilidade. Mas que injustiça! Olha, cuidado para não ser o advogado do diabo. Porque Deus não está dizendo que é injustiça. Tudo que se pode conhecer de Deus, bem como seus atributos invisíveis, você pode ver através das coisas visíveis. Mas as pessoas, inculcando-se por sábias, se tornaram loucas em seus próprios pensamentos, entendimentos. E aí o que elas fizeram? Já que Deus não se revela a mim, eu vou fazer o meu próprio Deus. Ou eu vou transformar esse Deus que não se apresenta para mim em coisas apresentáveis. Jacaré? Jacaré é Deus. Uma galinha? Galinha é Deus. Uma cobra? Cobra é Deus. A montanha, o sol, são meus deuses. Eles não tinham direito de fazer isso, mas eles fizeram. Por isso a palavra de Deus diz que eles são o quê? Indesculpáveis.
Mas eles não sabem, eles não receberam a revelação. A revelação daria para eles a oportunidade de conhecer o Deus verdadeiro, adorá-lo e o seu Filho amado e a palavra dele serem salvos. Isso é outra história. Nós estamos provando por que eles são culpados. E eu acredito que o texto fez muito bem isso. E no fundo todo mundo sabe disso. Seja um beduíno lá no meio do deserto do Saara, seja um indígena numa selva onde não tem contato com outras pessoas, seja um mongol lá no meio do gelo, um esquimó no meio do gelo do outro lado, todos eles sabem, mesmo sem nenhum conhecimento da palavra, todos eles sabem que eles têm uma sentença dentro deles, que é a morte, por causa do pecado. E mesmo sabendo disso, eles não apenas praticam essas coisas, como eles incentivam outros a praticarem também. Por isso são indesculpáveis. Aí o capítulo 2 entra nas pessoas, entra no assunto das pessoas que estão mais próximas à revelação secundária. Revelação primária, a natureza. Mas há uma outra revelação, que é a revelação da palavra escrita. Muita gente está perto da palavra escrita. Ele já tem acesso à Bíblia, ele tem acesso às Escrituras, ele já pode saber o que Deus fala. Essas pessoas são hipócritas, por quê? Elas ficam falando daqueles que estão longe da lei de Deus e falam que eles praticam essas coisas e eles têm que morrer mesmo, eles são culpados. Mas essas pessoas praticam as mesmas coisas. Um indígena, no meio da selva, sem contato com a palavra, ele pratica assassinato. Na nossa cultura, perto da palavra, pratica-se assassinato. Lá ele pratica adultério, aqui pratica adultério. Lá eles mentem, aqui mente também. Lá eles maltratam pai e mãe, aqui também maltrata pai e mãe. Então, tu és indesculpável quando você julga outro e a ti mesmo te condenas, porque você pratica as mesmas coisas. E ele vai trazendo esse assunto à luz, mostrando que as pessoas que têm contato com a palavra de Deus, essas pessoas, elas têm uma responsabilidade dupla, porque elas têm a revelação geral da natureza e elas têm a revelação escrita. E elas não perseveram em fazer o bem. O fazer o bem aqui no capítulo 2, isso deve ser no versículo 5, ok? Algum versículo aí, né? Perseverando em fazer o bem. Onde que é esse versículo? 7, obrigado. Fazer o bem, no contexto todo da palavra de Deus, não são boas obras quaisquer. Fazer o bem é o que o Senhor Jesus falou no capítulo 6 de João. É crer em Jesus Cristo como Salvador. E isso é o fazer o bem. Não outras coisas. Não dar esmola, aquelas outras coisas. Fazer o bem aqui é crer em Jesus. E praticar o mal são todos os pecados de modo geral. E Deus vai retribuir para cada um segundo o seu procedimento, segundo as obras de cada um. As obras de cada um darão para ele o rigor da lei de Deus, e por causa das obras dele, do pecador, ele vai ser julgado. E alguns praticaram mais, uma quantidade maior ou uma intensidade maior de obras más do que outras pessoas. Então, nesse caso, haverá um grau de punição maior para os que Deus sabe, né? Quem praticou mais mal do que outros. Agora, o bem que pessoas praticaram, isso não dá salvação para ninguém. Então, nós estamos falando de culpabilidade. E chegando
mais perto da lei, talvez algumas pessoas podem dizer, eu estou perto de alguma revelação de Deus, porém eu não recebi diretamente a lei como os judeus receberam. Então a minha condenação deve ser esquecida por Deus, porque eu não tenho nada escrito, eu não fui educado na palavra de Deus. Eu estou imaginando alguém diante de Deus tentando dar desculpa, tá bom? No juízo que cada um vai ter, cada incrédulo vai ter. Bom, Deus tem uma resposta para isso também. A partir do versículo 12, porque nós estamos estudando a internalização da lei, ou seja, a lei precisa estar dentro das pessoas. Com aqueles que estão separados, longe de qualquer revelação da lei, eles têm um senso interno de pecado. Versículo 32, 1:32 diz, ora, conhecendo, então eles não são ignorantes como você pensa que eles são, conhecendo eles a sentença de Deus, mesmo sem conhecer a Deus, eles têm dentro deles uma sentença de Deus gravada no coração deles. Qual é a sentença? Eles sabem disso. O que eles sabem? Que são passíveis de morte, porque eles praticam o pecado. E não somente eles praticam esses pecados, mas eles também aprovam os que praticam esses pecados. Portanto, já está resolvido a questão da culpabilidade. São culpados. Agora, para aquele que é mais moralista, que está numa sociedade onde matar é errado e ele não mata, onde dá uma paulada na cabeça do outro é errado e ele não faz isso, então essa pessoa pode se considerar um pouquinho melhor do que outras que são chamadas selvagens. Mas o texto nos fala que há um julgamento eterno, há um senso de pecado interno, aqueles que estão longe, totalmente longe, aqueles que estão mais aproximados de alguma revelação divina, têm um julgamento interno, mesmo eles não sendo religiosos, só pelo fato de eles serem moralistas, mas tendo algum conhecimento de que há um Deus, que precisa prestar contas diante desse Deus, e que há um código moral de Deus. Sim, um código moral. Moralidade diz respeito, igual ética, né? Diz respeito ao certo e o errado. Então, as pessoas não precisam frequentar igreja nenhuma para saber que tem uma moralidade, que existe um código moral e que elas precisam responder diante de Deus com base nesse código moral. Então, a partir do versículo 12, alguém pode ler o versículo 12? Todos aqueles que pecam sem conhecer a lei de Deus se perderão sem essa lei, mas todos aqueles que pecam conhecendo a lei serão julgados por ela. Para os que conhecem a lei, a gente trata mais tarde, porque esse é o judeuzão, esse é o judeu mesmo, esse é aquele que lê a Bíblia, que decora a Bíblia, que conhece a Torá, né, que é a lei de Deus. Então essa pessoa a gente fala depois, o texto vai tratar disso. Mas aqui na primeira parte está dizendo todos os que pecaram sem lei. Mas eu não sabia, eu não conhecia a lei. Quem disse que você não tem a lei de Deus dentro de você? Todas as pessoas têm a lei de Deus dentro delas. É interessante porque na hora de falar que todo mundo tem Deus dentro de si, as pessoas não titubeiam. As pessoas falam, todo mundo tem Deus dentro delas, não falam? Todo mundo tem Deus. Na hora que fala que todo mundo sabe do pecado, mas elas não têm a lei de Deus. Não dá para entender isso? Elas têm Deus dentro delas, mas não têm consciência de pecado? Tem alguma coisa errada aí na sua filosofia. O texto aqui é bem claro que os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. Calma, antes de você pensar, isso aqui é uma injustiça. Se eu não sabia
que era proibido estacionar aqui porque não tem nenhuma placa dizendo, eu não sou culpado disso. Mas agora o texto está dizendo que as pessoas que não têm lei, elas vão perecer sem lei. Então vamos entender. Ele está fazendo um jogo de palavras aqui com a lei de Moisés. As pessoas que não têm a lei de Moisés, o decálogo, os 10 mandamentos, as 613 leis que há para os judeus. Então, digamos que alguém não conheça essa lei, a lei de Moisés. Digamos que alguém não conheça a lei, vamos até estender um pouquinho mais para o Novo Testamento. Ele não conhece a lei que Jesus deu para as pessoas. Amar o próximo como a si mesmo, Deus acima de todas as coisas, a lei áurea. Não faça para os outros aquilo que você não quer que façam contra você. Isso é a regra de ouro, a lei áurea. Mesmo que alguém nunca tenha lido isso na palavra de Deus, então ele não tem a lei formal, a lei escrita, gravada, decorada, nunca frequentou uma escola dominical, nunca se tornou jovem do mandamento, que é o bar mitzvah dos judeus, mesmo que ele não tenha toda essa formalidade, a Bíblia diz que ele vai perecer sem a lei de Moisés. Deus tem que ter alguma justificativa para condenar alguém? Às vezes nós pensamos que Deus vai condenar as pessoas porque elas não foram para a igreja, porque elas, até mesmo por causa de Jesus e da palavra dele. Não, Deus não depende disso para condenar pessoas. Saibam que, agora isso vai parecer heresia para você, hein? Mas calma lá. Algumas pessoas pensam que uma pessoa precisa de Jesus para condenar a pessoa. Se for assim, Deus está cometendo uma grande injustiça, ou a nossa teologia está meio bagunçada. Por quê? Porque pessoas que nunca ouviram falar de Jesus vão para o inferno e nunca ouviram falar de Jesus. Porque não precisa de Jesus, não precisa da Bíblia escrita para que uma pessoa vá para o inferno. Deus tem que ter outra justificativa. Jesus, a palavra, são meios e condições para as pessoas serem salvas. Mas nós não estamos falando de salvação, nós estamos falando do quê? Condenação, culpabilidade. É disso que nós estamos falando. Deus precisa ser justificado diante de nós. Ou seja, eu preciso crer num Deus que tenha crédito. Porque se é um Deus injusto, eu não posso crer num Deus injusto. Deus precisa ser justificado na sua mente, na sua cabecinha, aí precisa ser justificado. Você precisa colocar a cabeça no seu travesseiro, tranquilo, dizendo: Deus é justo. Deus é justo quando Ele manda alguém para o inferno que nunca ouviu nenhum versículo da Bíblia. Deus é justo. Nós falamos daqueles que falam: se for predestinado para a salvação, vai. Se é predestinado para o inferno, vai para o inferno, então está resolvido. Não, eu não descanso minha mente assim, talvez você também não. Você precisa descansar sua mente de que Deus é justo e que as pessoas que vão para o inferno, elas vão lá porque elas merecem estar lá no inferno. Você não tem que falar isso com alegria, tá bom? Mas você tem que entender a justiça de Deus. Então, se não tem lei, vai para o inferno sem lei mesmo. Por quê? Porque não precisa ter a lei de Moisés, não precisa ter o Novo Testamento, não precisa ter uma igreja perto de você. Precisa ter outra coisa para te condenar. Vamos lá. Todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Mas isso é outra coisa, isso é outro ensino. Versículo 13. Alguém
Alguém pode ler? Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Nós estamos falando daqueles que têm a lei perto deles. Então, se eles só ouvem a lei, eles não são justos diante de Deus. Vamos trazer aqui mais para o nosso lado. Se alguém só vem à igreja, isso não quer dizer que ele é salvo. Não, mas ele foi batizado, também não quer dizer que ele foi salvo. Mas ele é membro da igreja, não quer dizer que ele é salvo. Mas ele é pastor, também não quer dizer que ele é salvo. é verdade. Tudo bem que você está explicando bem a justiça de Deus, então te dá um crédito para a salvação. Exato. Não é porque você é um pastor, um pregador, um missionário que você é salvo. Então o versículo 13 está dizendo que não é porque, vamos pensar em alguém que tem toda a revelação de Deus. Não quer dizer que ele é salvo por causa disso. Os que praticam a lei hão de ser justificados. Se existisse alguém, desde o nascimento, que praticasse a lei, obrigatoriamente Deus teria que aceitar essa pessoa. Mas não existe. Nunca existiu alguém assim. Mas se alguém fizesse tudo o que Deus manda, o nosso dirigente falou sobre obediência. Se alguém fizesse tudo o que Deus manda, Deus teria que aceitar essa pessoa. É a base que ele mesmo colocou. Faze e viverás. Eu não tenho prazer na morte do perverso, mas que ele se converta, que ele seja salvo. Isso é prazer de Deus. E alguém, claro, alguém que nasceu e cumpre a lei desde criancinha, então essa pessoa não tem por que ser condenada, mas não existe essa pessoa. Isso que eu quero dizer. Alguém às vezes pergunta, mas e se alguém lá no meio da selva vê um passarinho e fala, Deus criou esse passarinho, eu vou só adorar ao único Deus, ele não vai ser salvo? Mas você tem certeza que existe alguém assim? Não existe ninguém assim, eu já estou adiantando para você. Eu nunca estive lá, eu não conheço todo mundo, mas a palavra de Deus diz, não há um sequer. Todos se desviaram, não tem ninguém. Então não precisa tentar defender o indefensável. Não existe essa pessoa, nós estamos falando de condenação. Versículo 14. Até mesmo os gentios que não têm a lei escrita, quando obedecem a ela instintivamente, mostram que conhecem a lei, mesmo não a tendo. Aqui ele está dando uma espetada, uma alfinetada nos judeus, mas isso já é outra coisa que é no capítulo 3. Ele está dizendo aqui que uma pessoa que não tem a lei escrita, a lei formal, e cumpre a lei, ele acaba sendo melhor do que aquele que tem a lei, mas não obedece. Isso é uma coisa bem clara, né? A gente está cansado de ouvir pessoas falando, tem gente que é melhor do que os crentes. Melhor em que sentido? Não, ele paga as contas direitinho, ele é uma pessoa íntegra na sociedade, ele é uma pessoa, porque tem alguns crentes que realmente não são. Então, tá bom, ótimo. Essa pessoa é melhor do que muitos crentes. É verdade isso. Porque nós que temos a palavra de Deus, nós que temos todo o conhecimento, nós temos que ter um bom testemunho. Temos que ser pessoas íntegras. Mas acontece que às vezes pessoas que têm todo o conhecimento, elas jogam na lata do lixo. E elas vivem de qualquer maneira. E alguém que não tem o que nós temos, pode viver de uma maneira íntegra. Mas nós estamos falando apenas de viver de uma maneira íntegra. Nós não estamos falando de salvação ou condenação. Por mais injusto que você ache isso, uma pessoa, um crente, salva em Cristo Jesus, mas que está pisando na bola, ele vai para o céu. E uma pessoa íntegra na sociedade, que vive de maneira ordeira, mas não tem a salvação em Cristo, ela irá para o inferno. Gostaria que você colocasse sua cabeça no travesseiro e dormisse bem com esse princípio, porque é assim. A justiça de Deus, ela não é tão parecida com a justiça dos homens, não.
Mas Deus é totalmente justo. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Só estudar a palavra dele. E voltando para o nosso assunto daquele que não tem a lei escrita, a lei formal. Por que Deus vai condenar uma pessoa dessa? Se eu acabei de falar, né, que tem crente que não dá bom testemunho, mas tem incrédulo que é íntegro. Por que Deus vai condenar um incrédulo que não creu na salvação em Cristo Jesus, mas tem uma vida direitinho, uma vida íntegra? Por que Deus vai condenar? Tem que ter uma base. Então, versículo 15. Os pais mostraram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Isso, aqui está a resposta. As pessoas sem a lei formal escrita, essas pessoas estão condenadas do mesmo jeito. Por quê? Porque quando você fala que ela não tem a lei formal escrita, ou a lei de Moisés, você se esqueceu de uma coisa: elas têm uma lei dada por Deus e foi impingida, foi gravada, foi colada no coração delas. Eclesiastes nos fala que o homem tem dentro de si a eternidade. Não fala isso? Tem dentro do ser humano, carimbado nele, a eternidade. Mesmo que ele fala, depois que morrer acabou tudo. Carlos Drummond de Andrade, um grande cronista, poeta, escritor brasileiro, era um ateu, não sei se é convicto, tá bom? Porque convicção é individual. Mas ele era um ateu declarado. E eu peguei uma vez tipo páginas amarelas, onde antigamente tinha, né, perguntas e respostas. E aí perguntaram para ele se ele tinha medo de alguma coisa. Ele falou: eu tenho medo. Medo da possibilidade que exista um inferno. Não sei se era um ateu convicto, não. Eu tenho medo da possibilidade de que exista um inferno. Porque se eu morrer, é para lá que eu vou. Existindo, né? E aí ele tinha medo dessa possibilidade. Veja bem, quem colocou isso no coração do Carlos Drummond de Andrade? Um homem tão estudado. Um homem que não era dado à religião. Um homem que não se sentava para aprender da Bíblia, da palavra de Deus. Quem colocou isso no coração dele? Essa desconfiança de que existe uma eternidade. Eclesiastes nos fala que Deus colocou dentro do homem a eternidade. Ele sabe que não se resume a ele virar farinha das minhocas, pó da terra. Ele sabe que existe alguma coisa além disso. Ele pressente, ele sente. Mas ele sente outras coisas também. Talvez ele quisesse se libertar disso. Se eu pudesse arrancar do meu coração esse senso de que existe alguém em algum lugar, em alguma dimensão, que eu tenho que prestar contas para essa entidade. Queria tanto arrancar do meu coração isso. Eu acredito que muito ateu gostaria de fazer isso. Porque o problema do ateu é a moralidade. Ele consegue explicar tudo com a ausência de Deus, mas ele não consegue explicar por que ele é uma pessoa boa, ou por que ele tenta fazer o bem, e por que ele rejeita o mal. Se Deus não existe, tanto faz. Se eu não gostar de alguém, dá uma paulada na cabeça e mata a pessoa agora mesmo. Mas ele não faz isso. Por que ele não faz isso? Há medo da polícia? Talvez, né, na nossa sociedade. Mas ele sabe que tem alguma coisa aqui dentro que me espeta. Alguém já tirou o sapato no meio de qualquer lugar para tirar uma pedrinha que está no sapato? Porque não dá para andar com uma pedrinha dentro do tênis
do sapato. Não dá, simplesmente não dá. A gente fica desesperado por aquilo. Ela vira um bloco dentro do sapato. Ela é uma pedrinha miudinha, mas parece um bloco. Eu não posso ir para um churrasco ou para algum lugar se eu não tiver um fio dental no bolso, em qualquer lugar. Eu já peguei muitas vezes matinho para tirar. Alguém já pegou matinho aqui? Eu tenho que tirar aquela coisa, aquele fiapo de carne do dente, porque senão me dá desespero, né? Não dá para ficar com aquilo. Então, há dentro de cada ser humano uma pedrinha de sapato, um alface no dente, há alguma coisa que dá um desespero terrível. E ele queria se livrar daquilo, mas ele não consegue. Porque eles mostram a norma da lei, a lei de Deus, gravada aonde? No seu coração. Testemunhando-lhes a consciência. Não bastasse o senso de eternidade, o senso de sentença e condenação, não bastasse a lei de Deus dentro de mim, ainda tem um dispositivo que fica piscando e dando uma sirene chamado consciência. Consciência. A pessoa se sente mal. Não precisa ser crente frequentando a igreja para confessar pecados. Tem pessoas que não aguentam e elas vão para a delegacia e falam: eu matei alguém, eu roubei, eu fiz isso. Me lembro de alguém que chegou e confessou que fez isso. Ele falou: não posso fazer nada. Na delegacia falou: não posso fazer nada. Por que não? Porque a lei já prevê isso, que ninguém precisa levantar provas contra si mesmo. Então o seu testemunho não vale nada. Alguém tem que vir e te acusar. Ai, por favor, me prenda. Não é tão fácil assim ser preso. Então, meus irmãos, as pessoas precisam confessar seus pecados. As pessoas se sentem mal porque elas são pecadoras. E ninguém precisa falar isso para elas. Elas já sabem. A boa frase de caminhão, né? Deviam fazer mais dessas. Deus é fiel, eu que não presto mesmo. Então, a pessoa já sabe que ela não presta. A pessoa já sabe que ela é pecadora. Por isso ela tem essa consciência aí, testemunhando o pensamento mutuamente. Ou seja, a lei gravada no coração, mais a consciência da pessoa, estão trabalhando juntas para quê? Para acusar essa pessoa ou para defender essa pessoa. Fiz uma coisa boa, me sinto bem. As pessoas são assim. Fiz uma coisa que não foi legal, estou me sentindo muito mal com isso. Ninguém precisa falar para ela. Ela não precisa frequentar a igreja nenhuma para isso. Está dentro dela. Os índios Aucas, a Yoré, também na Bolívia, eles matavam pessoas. Um filme muito bom para isso é Terra Selvagem. De um acontecimento de que os índios mataram os missionários que foram ali pregar. É interessante que nos relatos finais desse filme eles falam que o que aconteceu 7 anos antes já havia acontecido na Missão Novas Tribos do Brasil. No filme fala isso. Porque a Missão Novas Tribos também. Uma missão cheia de tragédias. A missão está fazendo 70 anos esse ano. E desde o início sempre várias tragédias. E uma dessas tragédias é de missionários que foram mortos pelos índios. E os índios Auca, os índios Ayoré, na Bolívia, eles matavam pessoas nas aldeias, e aí eles voltavam, e eles traziam seus arcos e flechas e colocavam na clareira, num lugar onde eles faziam uma roda, e eles faziam esse culto, essa cerimônia, melhor dizendo.
colocavam os arcos, flechas, os machadinhos deles colocavam no meio e ateavam fogo, queimar. Com isso, o que eles estavam fazendo? Nós estamos livres de qualquer culpa, porque foram os arcos, flechas, machados que mataram eles. E nós já nos vingamos deles. Legal. A bandidada pode pegar a faca, a arma, queimar e falar: agora eu estou livre de culpa, porque foi a arma, a faca que mataram outra pessoa. Foi o meu temperamento explosivo, não posso fazer nada. Foi um temperamento que eu tenho explosivo. Hoje em dia chama surto. Surtei. Não é culpa minha, eu surtei. Então veja, as pessoas estão atrás de alívio para sua culpa. E o que elas conseguirem, elas arrumam um alívio para a culpa delas. Eu preciso procurar um terapeuta, um psicólogo. Vai lá, se ele não for crente, dependendo, até alguns crentes falam: não, você não tem culpa nenhuma, é o meio que você vive. Obrigado. Então as pessoas estão lidando com a culpa da maneira que elas conseguem lidar com a culpa, sempre colocando a culpa em outra coisa que não seja ela. Aí já é a cauterização da consciência, que é um estado em que a pessoa nega a sua consciência. E se você vai treinando negar sua consciência, você pode assinar documentos fraudulentos para benefício próprio sem problema nenhum. Todo mundo faz. E aí você começa a inventar aí as suas maneiras de driblar a sua consciência. Mas, de modo geral, se a consciência está funcionando, se não houve ainda muita contaminação e mecanismo de suborno da própria consciência, o normal é pessoas sentirem-se culpadas das coisas que elas fazem. Esse é o normal. E por isso a consciência acusa ou defende as pessoas. Não estamos falando nada de Jesus Cristo, exceto agora, no versículo 16, que vai dar um fechamento falando de Jesus. Mas Deus não precisa do ensinamento Jesus para condenar as pessoas. Deus precisa do ensinamento Jesus para salvar pessoas. São dois assuntos que parecem iguais, mas eles são bem diferentes um do outro. Por quais obras que Deus vai condenar as pessoas? A obra de rejeitar Jesus? Você tem um problema teológico quando você fala isso. Porque você está automaticamente dizendo que as pessoas que nunca ouviram de Jesus, elas estão automaticamente salvas. Então você está colocando o tribunal de Deus, você está colocando em risco quando você ensina isso. Você tem que ensinar: você vai para o inferno porque você pecou contra Deus, o seu Criador. É isso. Jesus seria a solução, a salvação para os seus pecados. Mas os seus pecados é por causa de você mesmo. Tem nada a ver por causa de outras pessoas. Senão aquele hino, infelizmente, do cantor cristão, diz assim, é um incrédulo diante do tribunal, do trono de Deus, dizendo: não me falaram de Cristo. Tantos vi que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Esse incrédulo é até um teólogo, não é? Esse incrédulo sabe muita coisa, ele viu gente sendo salva por Jesus, mas nunca ninguém me falou de Jesus. Então ele está se desculpando diante de Deus. Não me falaram de Cristo. Ou o hino também está colocando a culpa na igreja, porque pessoas nunca ouviram falar de Jesus, estão sendo condenadas. Ninguém pode parar de pé no trono branco, no grande trono branco, que é o julgamento de Deus. Ninguém pode parar de pé. Todos vão ter que se ajoelhar diante do Senhor e reconhecer que eles merecem o inferno.
Então não tente colocar a culpa em Deus, não tente colocar a culpa na igreja, não tente colocar a culpa porque faltam missionários. A culpa está no pecador, que ele pecou contra o Deus Criador dos céus e da terra. No versículo 16, encerrando. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Quando ele fala de conformidade com o meu Evangelho, não é que eles vão ser julgados porque eles rejeitaram a Cristo. Eles vão ser julgados segundo as obras deles. Apocalipse 20, versículos 11 a 15 nos fala: cada um será julgado segundo suas próprias obras. Lá não fala nada de Evangelho, não fala nada de Cristo Jesus. Fala das obras más. E agora o apóstolo Paulo, falando para nós, ele diz que este Evangelho é verdadeiro. O Evangelho, ele contém pelo menos dois elementos. O primeiro elemento é condenação. O Evangelho é condenatório, no sentido de que as pessoas estão perdidas por causa de suas más obras. Quais são as más obras? Não dá para listar, mas o menino que pegou o carrinho do outro, na minha época era carrinho, né? Carrinho de plástico, e arrancou a rodinha, isso é pecado. A menina que foi lá porque ela não tem uma bonequinha igual, ela arrancou o cabelo da bonequinha da coleguinha, isso é pecado. Começou ali o primeiro pecado deles, que eles tiveram consciência. Depois essa lista vem até enquanto ela estiver viva. Essas são as obras más. Não precisa de Jesus para falar: você vai para o inferno. Você vai para o inferno por causa das suas obras más. Deus vai julgar os segredos de cada pessoa. O Senhor Jesus chegou a dizer que cada um vai ter que prestar contas de cada palavra que tiver proferido. Pensou cada palavra? E se juntar ainda com os pensamentos, muita coisa. Então essas pessoas só têm uma esperança, que é conhecer Jesus como Salvador. Aí sim entra a questão de salvação. É por isso que nós precisamos levar o Evangelho para os lugares onde nunca ouviram o Evangelho. Porque condenadas elas já estão. Elas precisam agora saber da salvação que há em Cristo Jesus. Deus abençoe os irmãos. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra. O Senhor é justo e sabemos, ó Pai, que a condenação dos incrédulos é totalmente justa. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor sensibilize igrejas, missionários, pessoas para alcançarem várias outras para o Evangelho. Agradecemos por todos que aqui estão e pedimos que o Senhor abençoe cada um nas suas atividades e também cada um se lembre de reservar um tempo para servir ao Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.